queria aqui ressaltar a presença do professor Paulo Sandroni. É uma honra tê-lo aqui na Prefeitura de Jundiaí, nessa tarde com a gente, dividindo aí todas as experiências que ele possui e o conteúdo também que lhe é peculiar. Então, eu não vou fazer nenhuma apresentação, eu acho que ele mesmo pode se apresentar. E, professor, muito obrigado, uma honra tê-lo aqui com a gente. Fique à vontade. Obrigado, secretária. Eu gostaria de me apresentar em 2 ou 3 linhas. Meu nome é Paulo Sandroni, eu sou economista, acontece nas melhores famílias, mas tenho trabalhado bastante, muitos anos, com as questões relacionadas com o desenvolvimento urbano. Se vocês sofrerem de insônia, eu tenho um bom remédio, que é uma leitura do meu blog. Tem várias matérias lá, inclusive textos relacionados com o que eu vou dizer aqui, e outras coisas também relacionadas com o desenvolvimento urbano e economia em geral do país. Meu blog é www.sandroni.com.br. Lá vocês têm várias matérias, de repente tem textos lá em português, inglês, espanhol, mas alguns deles podem ser do interesse de vocês. Eu queria agradecer especialmente a Elodie pelo convite e também à Prefeitura de Jundiaí para termos uma oportunidade de conversar sobre certas coisas, certas dinâmicas do desenvolvimento urbano que me parecem muito importantes, não só no contexto brasileiro, mas também no contexto internacional, latino-americano. Né? Eu estive agora, há poucos dias atrás, no Equador. Eles estão também fazendo uma revisão do seu plano diretor e a lei do novo plano diretor, que eles não chamam dessa maneira, mas é uma lei de ordenamento territorial, e tivemos a oportunidade ali de discutir vários instrumentos, e nós temos aqui no Brasil já contemplados no Estatuto da Cidade, e mais do que contemplados, praticados em algumas cidades brasileiras, com muitos problemas, é claro, muitas críticas, mas também com muitos êxitos. Então eu gostaria de iniciar a minha apresentação, na qual eu vou me referir a 2 instrumentos que são praticados agora em São Paulo, operações urbanas e outorga onerosa do direito de construir. Esses 2 instrumentos vêm sendo aplicados já há bastante tempo, mesmo antes do Estatuto da Cidade. Agora, antes de entrarmos em matéria, porque alguns desses instrumentos eu já vou mostrar o último grito, o dernier cri, não? Onde eles alcançaram. Eles foram sendo aperfeiçoados no tempo e, portanto, é necessário falar um pouquinho dos antecedentes, para explicar como é que eles chegaram lá. Não foi uma coisa simples, não foi uma coisa que ocorreu de um dia para o outro. Mas antes de entrarmos nisso, eu gostaria de falar de 2 contextos, que é o meu entendimento, que, de uma certa maneira, pode ilustrar a importância dos instrumentos. O primeiro deles é o seguinte: nas nossas cidades latino-americanas, africanas, asiáticas, do Meio Oriente, Oriente Médio, elas têm uma característica que é cidades que crescem. Existem cidades que não crescem. Algumas cidades europeias estão mais ou menos estagnadas. Outras, nos Estados Unidos, estão até diminuindo. Há o caso dramático de Detroit, que há 40 anos tinha 1.500.000, hoje tem 700. E não sabe como pagar os seus compromissos do passado. É uma encrenca danada. Mas isso é uma coisa lá que está ocorrendo, é um caso dramático. Outras cidades também, a Filadélfia e outras cidades estão tendo problemas
de insolvência, mas o nosso caso é um caso de cidades que estão crescendo. E cidades que crescem em população e área. E ao crescerem nesses dois planos, esse crescimento, essa dinâmica, provoca uma coisa muito importante para a administração pública. Esse crescimento, por exemplo, em área, muitas vezes é um crescimento que se dá até em maior escala que o crescimento populacional. Porque nós sabemos que em algumas cidades o crescimento populacional começa a declinar como taxa. Algumas áreas dentro da cidade começam a se esvaziar. Perder população para outras áreas dentro da própria cidade. É uma dinâmica interna. Mas mesmo nessas áreas onde a população não cresce tanto, por que as áreas construídas têm que crescer um pouco mais até do que esse crescimento populacional? Ou tende a crescer? Por várias razões. E uma das razões, por várias razões, eu vou elencar 2 ou 3. Primeiro, uma razão muito importante nos últimos 40 anos, a meu ver, é a inserção da mulher no mercado de trabalho e na vida social. Esse fato permite que a mulher possa viver por sua conta. Não tenha mais que viver dependendo dos seus pais ou do seu marido. Isso permite um aumento da sua independência e também viver por conta própria. O número de pessoas que se divorcia também aumenta. E o número de pessoas vivendo sozinhas também cresce. Então, é preciso mais espaço para contemplar todo esse mecanismo demográfico, né, que se diferencia. Outra coisa também é que as pessoas estão vivendo mais, e aqui eu vou dar uma batidinha na mesa, espero que isso continue muito mais tempo, né? E as pessoas que se tornam mais velhas geralmente perdem os seus cônjuges e acabam vivendo sozinhos também. É muito comum você ver hoje os censos demográficos mostrarem a quantidade de pessoas que vivem sós, não é? O seu gato, o seu cachorro e tal. E na Colômbia eles têm um nome muito interessante para designar assim, casais de classe média que têm um certo nível de renda. Eles denominam esses casais de casamento Mickey Mouse. Vocês sabem o que é casamento Mickey Mouse? Cada um em sua house. Eles são casados, mas antes você é necessário apenas uma moradia, agora são 2. Eles se reúnem nos melhores momentos. Agora os pobres não, os pobres continuam vivendo numa congestão de lata de sardinha. 6 ou 8 pessoas numa casa, num apartamento que tem 30 metros quadrados, por aí vai. Mas tudo isso dá uma nova conformação nas cidades, exigindo cada vez mais área. Essa exigência faz com que a cidade cresça e os terrenos mais bem localizados, do ponto de vista dos serviços, do ponto de vista do emprego, do ponto de vista de várias alternativas da vida social, se tornam cada vez mais caros. E as pessoas que viviam aí e não tinham condições de pagar, porque não eram proprietários ou pagavam aluguel, vão sendo empurrados para as periferias. Ao serem empurrados para as periferias, onde os terrenos são mais baratos, colocam uma terrível pressão na infraestrutura. Então, é muito mais caro, vocês sabem, não é? Transportar uma pessoa de 5 quilômetros para o centro, onde ela encontra lá os seus afazeres, os seus trabalhos, o seu emprego, a sua escola, o seu hospital, do que trazer essa pessoa. É muito mais barato trazer de 5 quilômetros do que de 10. De 10 é mais barato trazer de 15. Então, cada unidade de transporte que você oferece à população vai ficando cada vez mais caro. O custo vai subindo. O problema é saber quem paga. Se não é o passageiro que paga, porque não é justo que o passageiro que
vive lá na periferia, tenha que pagar mais do que um outro que vive perto. Porque senão ele já foi para lá porque não tem condições de pagar nada. Vai pagar o transporte mais caro. Então alguém tem que subsidiar isso. E esse subsídio, às vezes, começa a onerar o caixa da prefeitura. Quer dizer, ao contrário, não só isso, não só acontece com o transporte, não? Acontece com outros serviços públicos. Ao contrário de praticamente todos os objetos que estão nessa sala, objetos, quase todos, que são produzidos pelo setor privado, quanto mais você aumenta a escala, mais você reduz o custo. Camisas, por exemplo, os chineses produzem 50 milhões de camisas. O custo de produção cai. Agora, serviço público não, o contrário, é uma marcha ao contrário. Quanto mais você produz, mais custa. Então é um barril sem fundo. Você precisa encontrar uma maneira de, primeiro, financiar isso e, ao mesmo tempo, procurar aumentar a produtividade para baixar o custo. Quer dizer, há uma luta insana contra os custos. Por exemplo, o problema da água hoje em São Paulo. Agora, com a falta d'água, mas por que instalaram a cantareira? Porque a cidade cresceu. Então começaram a buscar água em lugares cada vez mais distantes. Hoje, com a falta d'água, alcançando seca, estão querendo pegar água do subsolo da própria represa. Pensando nos lugares onde se faz isso, por exemplo, em Nova Delhi, na Índia, há uns 50 anos atrás, furava-se um poço, 15 metros você conseguia água. Hoje você precisa furar um poço para chegar a 100 metros. Cidade do México, começaram a se abastecer com água do subsolo, a cidade começou a afundar. E afunda uns 5 centímetros por ano, ou não sei quanto, em alguns lugares mais, outros menos. Então eles têm que buscar água a 1000 metros abaixo. Quer dizer, tem que bombear aquela água para cima. Então, vamos pensando em todos esses elementos: água, transportes, iluminação, serviços de coleta de resíduos sólidos. Tem lugares em São Paulo onde um caminhão, para levar os resíduos e voltar, sabe quanto eles percorrem? Quantos quilômetros são percorridos? 120 quilômetros. Para tirar o lixo de um local, levar lá para o aterro sanitário e voltar. E aí o trânsito começa a ficar mais complicado, a produtividade desse serviço vai caindo, os custos vão subindo. Então a alternativa serviço público é ônibus. Quer dizer, serviço público é para todos, ônibus. Você tem que servir para todos, é universal. Agora, como é que você vai universalizar o atendimento se esses custos estão cada vez mais altos? Então a alternativa, geralmente, não é dita, mas na prática o que ocorre é o seguinte: eu ofereço serviço só para alguns, o resto fica sem. Ou então, eu ofereço para todos um péssimo serviço. Ou no pior dos casos, se tivesse cidades quebradas, eu ofereço um serviço ruim só para alguns, outros não tem. Se tu vai ao hospital, tirar lá uma radiografia, o aparelho está quebrado. Porque não importaram a pastilha lá do senhor do Canadá, porque falta dinheiro, não sei o que e tal. Quer dizer, você vai deteriorando a vida das pessoas se você não olhar para a questão de onde financiar esse processo, essa dinâmica do crescimento econômico. Que é um crescimento econômico que, eu creio que isso ainda vai demorar algumas décadas, faz com que as nossas cidades cresçam. E esse crescimento vai impondo uma pressão muito forte sobre as finanças públicas, especialmente sobre as finanças públicas. Muito bem. Essa é uma dimensão que eu gostaria de colocar aqui, previamente, depois aos instrumentos que eu vou colocar. De onde obter recursos para, pelo menos, não resolver, a mitigar ou reduzir um pouco essa pressão. Onde conseguir dinheiro, recursos, para não ter que pressionar a estrutura tributária, que é algo bastante
complicado do ponto de vista político, mas que pode ser um elemento complementar ao investimento público. E que eu tenho a certeza, digo isso de viva voz, porque participei desse processo e sei os resultados que ele está tendo, no sentido de complementar o investimento de São Paulo. Isso é inegável. Mas eu queria fazer uma segunda observação, que complementa também esse quadro de fundo que eu gostaria de dar antes de começar a falar dos instrumentos. O segundo quadro, se eu rodar, alô? Então, o segundo elemento que eu gostaria de mencionar é a questão do mercado. A questão do mercado me parece muito importante da gente tocar aqui. Como economista, eu posso dizer a vocês que na nossa área existem duas correntes de economistas. Existem várias, mas duas principais. Tem uma corrente de economistas que acredita que o mercado, deixando o seu funcionamento livre, é a melhor forma de você obter eficácia na produção, na utilização de recursos, na inovação, para o desenvolvimento de um país e, portanto, o desenvolvimento de uma cidade. E a outra corrente diz, não, é necessário bastante intervenção estatal, porque os mercados funcionam mal. Eles são insuficientes e é preciso, então, uma forte intervenção estatal. Eu estou polarizando as condições, mas eu diria que eu creio que o mercado pode ser utilizado como instrumento muito eficaz para o desenvolvimento. Em dois setores, eu acho que ele não pode ser deixado com a liberdade que ele tem hoje. É preciso uma intervenção maior. Agora, em outros não. Por exemplo, eu seria absolutamente contrário a que alguém aqui pretendesse, no mundo, no Brasil, onde seja, fazer uma intervenção na área de restaurantes. Na área de restaurantes, eu digo, o mercado funciona, que é uma beleza. Não sei se isso aqui está... Alô? Alô? Agora sai. O mercado funciona muito bem. Será que é algo? O mercado funciona muito bem. Estão me ouvindo? Sim. O mercado funciona muito bem na área de restaurantes. Imagine se alguém fizesse uma intervenção dizendo o seguinte: restaurante só pode existir três tipos: pequeno, médio e grande. Não está. A gente está. O problema é o então eu preciso aqui ver como é que está o meu abastecimento. Com água aqui eu posso falar um pouquinho mais. Vamos ver. Melhorou? Não. Depois para isso. Então, restaurantes, imagina, um restaurante pequeno, médio e grande, e todos os lugares para cada restaurante, e só pode servir comida inglesa. Metade dos mexicanos morreria no dia seguinte. Aí não tem que intervir. Deixa o mercado fluir, que você vai ter a maior variedade possível, cada um vai procurar fazer uma comida que agrade seus clientes, atrair clientes, os preços também vão se regular e tal. Agora, tem dois mercados que não dá para deixar sem uma intervenção forte. Primeiro, o mercado financeiro. O mercado financeiro, deixado à solta, ele pode liquidar uma economia, como quase liquidou agora em 2008. Porque pouco a pouco ele foi deixado ao seu próprio movimento de autorregulação e deu no que deu. E o outro é o mercado de solo urbano. Este mercado também tem umas características que fazem com que, se eles funcionarem
livremente os mercados de terras, eles provocam distorções brutais e uma polarização de riqueza e pobreza dentro do espaço urbano. Então aí é preciso uma forte regulamentação, porque senão você vai construir uma cidade formada de guetos, os melhores locais ocupados pelos mais ricos e os piores locais ocupados pelos mais pobres. Será uma cidade segmentada. Por quê? Se você deixar o mercado de terras fluir normalmente, ele vai provocar aquelas distorções, não tão fortes, mas muito fortes também, como se promove no mercado financeiro. Mas então são duas coisas que eu gostaria, essas duas coisas que eu gostaria de colocar como pano de fundo na exposição que eu vou fazer agora. Dentro desse contexto, eu vou tentar mostrar para vocês esses dois instrumentos, as operações urbanas e a outorga onerosa, como formas de captura desse valor que vai sendo criado na medida em que a cidade vai crescendo. Ora, a cidade cresce. Eu sou proprietário de um terreno muito bem localizado. Eu não preciso fazer nada para aumentar o valor desse terreno. Não preciso ter capacidade empresarial, não preciso investir capital, não preciso correr risco nenhum. Deixo que a cidade vá crescendo, que eu sei que a pressão da demanda sobre aquela partezinha do planeta que é minha vai aumentar de preço. Porque a demanda é que comanda o preço da terra. Se a terra está bem localizada e a demanda cresce com o crescimento da população, o meu preço daquilo que eu tenho vai aumentar, sem que eu tenha feito nada. Então eu vou ganhar alguma coisa sem a justa causa. A mais-valia vai crescendo pela demanda. Não é porque eu tenha feito alguma coisa para valorizar. Claro, alguns fizeram isso. Há casos raros de empresários que, como o McDonald's, por exemplo, ele leva a clientela dele para um lugar mais distante, que não era tão procurado. Agora, claro, ele que está criando essa demanda. Então, se as terras do entorno se valorizam, ele, digamos, fez alguma coisa por isso. E um dos negócios do McDonald's não é só vender sanduíche, é também propriedades imobiliárias. Né? Esse próprio Disney World e a Disney, né? O Disney World, e o primeiro era o primeiro que fizeram na Califórnia foi um Disney World, né? Tem dois, tem um na Califórnia e outro em Orlando. O fizeram na Califórnia, eles esqueceram o principal, só compraram a área que eles iam ocupar. Então atraiu aquele mundo de gente para lá e todos os proprietários do entorno ganharam rios de dinheiro sem fazer nada, porque foram eles que puseram o investimento lá. Agora em Orlando não, eles compraram para instalar lá aquelas instalações lá que atraem todo mundo, no centro de uma enorme gleba. Quer dizer, todo o entorno foi valorização para eles. Claro, estão criando a demanda. Mas isso em casos raros, né, de empresários que fazem isso. Em geral, o proprietário de terra fica sentadinho ali na cadeira de balanço esperando a valorização. A pergunta que nós fizemos aqui no Brasil a partir de 1975 quem é que vai ficar com essa valorização? É justo que o proprietário, que não fez nada, se aproprie dessa valorização que tanto traumatiza aqueles que têm que se deslocar, têm que ir cada vez mais longe, que não podem pagar? De quem é essa valorização? É do proprietário ou é da sociedade? Essa é a discussão que está embutida nessa questão aqui. Aqui, então, eu já falei sobre isso, não é? O crescimento das cidades. Aqui a população de São Paulo, que isso é arquiconhecido. O interessante também é ver como a área urbana vai crescendo. Hoje ela está um pouquinho superior a 1.100 quilômetros quadrados, 1.150 quilômetros quadrados. Mas é aquele processo que eu mencionei anteriormente. Aqui, então,
aumento de custos de transporte público, água, esgoto, coleta de resíduos, moradia popular, habitações de interesse social. Quer dizer, como financiar a produção de serviços, aumento de produtividade não compensa o aumento de custos, não é? Tem aumento de produtividade. E muitas coisas importantes, por exemplo, o sistema de transportes, esses sistemas BRT, não é, de corredores, eles podem aumentar a produtividade, mas não compensa, não tem compensado, pelo meus estudos, que não são assim, definitivos, mostrando e tal, mas há uma forte impressão de que não cobrem, amenizam, mas não cobrem, né? Serviços públicos, aqui tem várias formas, eu não vou falar dessas formas. Outras formas também, contribuição de melhorias, também é uma maneira de você cobrar daquele que está recebendo um investimento, os benefícios do investimento, cobrar por isso, ele tem que pagar por isso e não toda a sociedade, como ocorreria se os impostos em geral tivessem que pagar as implicações de infraestrutura. Tem os reajustes de terras, que isso aí mais funciona em países que têm terremoto, como Japão, Colômbia, Chile, México, porque você tem que reorganizar a terra depois que houve a destruição. E também em favelas no Brasil, né? Tem muito reajuste de terras em favelas. Agora, vou falar sobre a venda auto-onerosa, venda de direitos de construção aos empreendedores imobiliários. Operações interligadas e operações urbanas. Por que eu, antes das operações urbanas, coloquei operações interligadas? Porque a operação interligada é uma forma que surgiu em São Paulo e que pode ilustrar bem como é que as coisas nascem e depois elas vão se desenvolver. A operação interligada foi a primeira forma de captura de mais-valias ou de outorga onerosa que nós tivemos, talvez, no Brasil, de forma sistemática. O que foram essas operações interligadas? Em 1986, com a democratização do Brasil, eleição direta para prefeito. Não sei se vocês se lembram que a primeira eleição foi vencida em São Paulo pelo ex-presidente Jânio Quadros. Antes havia sido o prefeito de São Paulo havia sido indicado pelo governador Montoro, que era o Mário Covas. Mas, no término do mandato do Mário Covas, a primeira eleição, quem foi eleito foi o Jânio. E o Jânio, então, ele esteve diante do seguinte problema: a cidade estava sem dinheiro. E o Jânio conseguiu os empréstimos do Banco Mundial para a canalização de córregos. Agora, a canalização de córregos implicava em tirar um montão de gente que estava nas suas margens. Lugares de risco, mas que ninguém ia contestar, pelas terras públicas, não eram terras privadas. E, portanto, essas pessoas se instalavam ali, morriam nas enchentes, mas era o único lugar onde eles tinham para morar. E o Jânio, então, conseguiu esse crédito, mas esse crédito vinha condicionado ao seguinte: olha, tudo bem, nós te damos o dinheiro para você canalizar esse córrego aí, mas você não pode tirar essa gente aí como tiraram na ditadura militar, quer dizer, mandar esses caras para algum lugar, que eu não sei nem onde era, expulsar essas pessoas daí. Não, tem que encontrar uma solução para eles, umas casas populares para eles, em outro lugar. E o Jânio, ao mesmo tempo, também não podia usar aqueles métodos de tirar as pessoas que estavam ocupando terrenos de particulares com favelas. Da forma anterior, claro. Às vezes isso ocorria, mas era um desgaste eleitoral muito forte. Então ele criou, inspirado nos canadenses em Toronto, ele inspirou algo que ele chamou de operação interligada. O que era a operação interligada? Muito bem. O seu terreno está ocupado por uma favela. O senhor quer, claro, que esse pessoal saia para você poder construir aí um bom prédio, seja de residência ou de negócios. Então vamos fazer a seguinte combinação. Eu lhe darei ao seu terreno mais direitos de construir.
o senhor tem o direito de construir aí, por exemplo, 2 vezes a área do terreno. Eu examino a área, vejo que a densidade é relativamente baixa, comporta construir 4 vezes a área do terreno. Eu não sei qual é o coeficiente de aproveitamento que vocês têm aqui em Jundiaí. O coeficiente de aproveitamento não é a quantidade de metros quadrados que eu posso construir num determinado terreno. Terreno de 1000 metros, eu posso construir 1000 metros quadrados, se o coeficiente for 1. O coeficiente 2 é 2000 e assim vai. São Paulo sempre contou com coeficientes baixos, máximo 4, exceção da área central, que chegou a ser 12. Mas nas outras áreas era 1, 2, outras vezes 3 e raras vezes 4. E se estabelecia um máximo de 4 para a construção em qualquer terreno. Então, o Jânio propunha, o senhor tem um terreno aí ocupado por favelados. Muito bem, coeficiente 2. Aí eu lhe entrego o coeficiente 4. O seu coeficiente de aproveitamento melhora, o seu terreno vai valer mais. Agora, essa valorização nós vamos calcular. Quanto vale o terreno com coeficiente 2, quanto vale o terreno com coeficiente 4. Vamos supor que o metro quadrado valesse 100, com coeficiente 2. Com coeficiente 4 vale 200. Então, esse 200 de valorização que eu estou te dando, eu estou te concedendo, essa outorga que eu estou fazendo para vocês, não é mais gratuita, como tinha sido no passado, é onerosa. Você tem que me pagar. Mas você só me paga a metade. A outra metade fica com você. O que eu faço com a metade que você me dá? Eu tiro os favelados daí e construo para eles casas em outro lugar. Com esse dinheiro que você me dá, que é metade da valorização. Foi assim que começou São Paulo. Claro, os empreendedores viram que isso era um bom negócio, porque ao mesmo tempo que eles se livravam de terrenos ocupados por favelas, eles ainda ganhavam mais direitos de construir e só pagavam a metade. Claro, parecia um negócio assim meio estranho, as pessoas não estavam muito acostumadas. Se pensava que o direito de propriedade era absoluto, você podia construir qualquer coisa. Esses direitos eram, digamos, totais, e todo mundo tinha um respeito reverencial em relação à propriedade. Né? Eu vou mencionar isso um pouquinho depois. Então aqui surgiram as operações interligadas. Ao mesmo tempo que as operações interligadas iam surgindo em São Paulo, e com êxito, que os empresários aprenderam que isso era um bom negócio, era um jogo de ganha-ganha. Eu vou ganhar, porque eu vou deixar de pagar a totalidade do que eu teria se eu recebesse esses direitos adicionais. Eu vou ter um terreno livre para construir, que é o meu grande problema, ter terreno ocupado, e as operações começaram a surgir. E eu mesmo fiz 22 delas como administrador na prefeitura. Negociei ali com vários empresários. Inclusive, terrenos que não estavam ocupados por favelas acabaram sendo incluídos na nossa lei, pois eles estariam vinculados a uma favela que existisse, por exemplo, na beira de um riacho. Então, o dinheiro que a gente tirava desse empreendedor, a contrapartida que ele pagava, era para encontrar a construção de moradias populares para quem estivesse vivendo na margem de um riacho que precisava ser canalizado. Assim foi. Nós, então, desenvolvemos um número bastante grande, as administrações seguintes também, e o dinheiro que entrava era para ser usado exclusivamente em habitações de interesse social. Era dinheiro etiquetado. Pum! Se colocava lá numa conta e só podia se mover aquela conta para a finalidade devida, que é construir habitações de interesse social. Eu vou ver se eu mostro algumas delas para vocês aí,
contrapartidas econômicas em troca de alterações dos índices de construção para a produção de moradias populares. Entre 87 e 98, receita de 150 milhões de dólares, construção de 15 mil habitações de interesse social. Esse foi o potencial, porque durante o governo Maluf e Pinto, eles fizeram um negócio aí com esse dinheiro, e o dinheiro, em vez de ir para uma conta etiquetada, ele foi para a conta comum. E ninguém sabe até hoje como é que arranjo eles fizeram. Eu andei atrás disso, mas depois desisti. Né? É trabalho para um Hércules aí descobrir. Mas eu posso dizer que durante toda a gestão da Erundina, o dinheiro foi aplicado ou seja, a gente vinculava um projeto a uma favela específica. E tem uma coisa interessante que, quando a gente construía, antes de terminar, bem antes de terminar, a gente já estava trazendo o pessoal para ocupar, senão alguém que não tinha o direito de entrar, entrava, ocupava e invadia. Aí é um problema maior ainda, né? Tirar aquele pessoal para trazer o... Então, aí a gente colocava gente ali com as casas construídas, os tetos e tal, água, energia fora e depois esperava o término, mas a ocupação já era feita. Né? Então, eu estou fazendo uma besteira aqui. O que eu fiz aqui? Ali eu tenho que te queimar. Agora tem que ir toda. Vamos ver se eu consigo rapidinho chegar lá. A gente. Aí, olha, essa aí é o Tamanduá TI com essa favela aí. O negócio das operações delicadas é em parte isso. Eu faço um negócio com um empresário que precisa de mais índice aqui. Claro, observo se aquilo urbanisticamente, arquitetonicamente está de acordo. E o dinheiro que ele está me dando ali pelos índices maiores que ele obtém, eu tiro esse pessoal daí e coloco em terrenos, assim, fora de risco, pelo menos, não em terrenos excepcionalmente bem localizados, porque não era o caso, não havia recursos, mas dava segurança para esse pessoal. Por exemplo, tirava daí e levava para aí. Essas foram uma das melhores habitações que a gente fez com esse dinheiro. Eram quase 60 metros quadrados, sobradinho. Muito bom. Mas as primeiras eu nem mostro, porque senão vocês vão dizer, esse cara aí está querendo colocar o pessoal em gaiolas. Era um negócio menos, 29 metros quadrados. Era um negócio assim terrível. Mas então, esse era um negócio das operações interligadas que ajudou muito a gente se acostumar a cobrar as mais-valias que tinham sido criadas. Olha, se eu te dou mais direitos de construir, claro que você tem que me pagar, porque você não tem esse direito. Esse direito é meu, poder público. Eu estou te concedendo, há uma lei que especifica isso, que me permite fazer isso, eu te concedo e você tem que me pagar, porque não é seu previamente, é meu. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, eu vou revelar para vocês que nos primeiros momentos das nossas operações, entre os meus colegas, eu estava coordenando isso. Aí os colegas diziam, a gente ia cobrar de um lar mais de 10 milhões de dólares de contrapartida. Era uma soma muito elevada ali, para uma operação só, 20, 10 milhões. Então o pessoal dizia, mas será que nós podemos fazer isso? O terreno é dele. Até quebrar essa barreira ideológica que a gente tem na cabeça de que a propriedade é absoluta, onde tudo, aí vai levar um tempo. Depois que a gente aprendeu a saborear a mais-valia, resultado, que era no caso bom, aí a gente foi para o outro extremo do pêndulo. A gente queria até tirar mais do que era o devido, porque isso ia capitalizar o governo, que estava sem um tostão, para construir as habitações de interesse social.
Mas isso é outra história, isso foi só a dinâmica e inicialmente eu queria dizer a vocês que há um processo ideológico também que você tem que treinar entre os próprios e legitimar entre os próprios grupos que fazem esses cálculos, né? Que fazem esse tipo de avaliação também junto ao empresário. As operações urbanas são a venda de direitos adicionais de construção em grandes áreas da cidade. Se a operação interligada era pontual, um terreno aqui, outro lá embaixo, outro mais próximo, não, a operação urbana ela significava a delimitação de um grande perímetro e elas foram sendo feitas ao mesmo tempo que as operações interligadas, ao mesmo tempo que as operações interligadas iam transcorrendo aqui, nós adaptamos a nossa lei orgânica aos elementos do Estatuto da Constituição de 88, artigos 182 e 183, que permitiam uma legislação sobre o desenvolvimento urbano. Então era um grande guarda-chuva constitucional, nós colocamos na nossa lei orgânica e ali colocamos as operações urbanas. Ora, esses dois artigos só vieram a ser regulamentados depois de 13 anos, 2001, para todo o Brasil. Mas nós não esperamos. Logo em São Paulo nós já começamos a atuar de acordo com a Constituição. Só que nós já especificamos, operações urbanas. E começamos a fazer as operações urbanas. Então tínhamos uma cobertura legal para isso. Não é? São Paulo, 23% da área urbana estão ocupados por 13 operações urbanas hoje. Inicialmente, não sei se dá para ver aqui. Aqui, olha, tem umas que são uma cor mais avermelhada escura e outras de laranja. Dá para ver ou não? Aqui tem uma, que é a Água Branca, aqui outra, que é a Operação Centro, aqui a Faria Lima, laranja, aqui também a Água Espraiada e aqui a Verde Jacu. Essas 5 são operações que já estão em funcionamento porque tem uma legislação específica, já foi aprovada na Câmara. E uma delas até já terminou, que é a Faria Lima. Mas há outras áreas, as áreas moradas, aqui de cor mais avermelhada, estão no plano diretor de 2002, mas ainda não tem leis específicas aprovando. É preciso também uma lei específica aprovando aquela operação urbana, embora ela esteja no plano diretor. É preciso aprová-la e aí ela começa a funcionar. Agora, observe toda essa área cinza aqui, ó. Toda essa área cinza é a área da outorga onerosa. Nas operações urbanas se calcula a valorização, se calculava através daquele método da operação interligada. Quanto vale o terreno antes do benefício e depois. Agora não. Agora as contrapartidas são pagas em CEPACs, que eu vou explicar logo em seguida. Mas aqui, desse lado, a cinza, todo mundo que quiser construir acima de um nível básico tem que pagar. Ou seja, em São Paulo hoje, se você quiser construir acima de um nível básico, até um nível máximo é 4. E o básico em São Paulo é, em grande parte, 1 e em algumas partes 2. Então, se você quiser ir além, você tem que pagar. Então, São Paulo hoje tem uma fonte de recursos extra-orçamentária considerável. Tendo-se em vista essa possibilidade. Claro, tem áreas mais dinâmicas que outras que rendem mais. Mas eu vou tentar aqui, ó, contrapartidas econômicas pela venda de direitos de construção, CEPACs, na operação urbana Faria Lima. Alcançaram cerca de 1,3 bilhões de dólares. Olha, bilhão de dólares.
Claro que não é uma coisa que vocês poderiam dizer, São Paulo é uma cidade imensa, é uma cidade talvez do hemisfério sul, mas eu digo, se passar de 1 bilhão, eu já começo a me interessar. Ainda que fosse uma prefeitura que arrecada 40. Mas para investimento, o que ela tem? Ela não tem mais do que 5 ou 6. Então, só numa operação urbana, arrecadação e CEPAX, eu já tenho quase 20% desse investimento que uma prefeitura faz, né, todo ano. Aqui, eu vou tentar explicar como é que funciona esse CEPAX. CEPAX funciona assim, porque também foi o resultado de um aprendizado. Antes, dentro de uma operação urbana, todo aquele território, 500 hectares, 700 hectares, 1.400 hectares, 7.000 hectares, como é a Verde Jacu, os interessados, proprietários privados, interessados em desenvolver projetos, podiam solicitar à prefeitura um aumento da sua capacidade construtiva, mudar o índice o coeficiente de aproveitamento. Esse era o maior negócio que os empreendedores queriam. Quero construir mais. Me deixem construir mais. Então me vendam o direito de construir. Esse era o maior negócio. Depois vinha a mudança de uso. Eu uso aqui industrial, preciso construir aqui um shopping center. Então quanto é que vai me custar a mudança de uso? Tinham todos os cálculos feitos. Mas era um a um. Fazia como uma operação interligada. Com a diferença o seguinte, tudo que se arrecadava aí já não era só para habitação de interesse social, nas favelas que eventualmente houvessem dentro desse território. Eram para um menu de obras de infraestrutura. Então se fazia duas coisas. Se colocava um menu de obras de infraestrutura, pontes, túneis, drenagem, piscinões, etc, etc. E as favelas que estavam aí dentro tinham que ser urbanizadas aí mesmo onde elas estavam, para evitar que a valorização das terras numa operação urbana expulsasse os mais pobres que já estavam vivendo ali. Então, nas leis de operação urbana, se criava também um mecanismo para garantir a permanência de quem já estivesse lá, continuasse lá. E o dinheiro que viesse das contrapartidas serviria para a implantação da infraestrutura e a construção de habitações de interesse social. Para a urbanização das favelas que estivessem ali. Claro que se uma obra pública tivesse que atravessar no meio de uma favela, as pessoas tinham que ser deslocadas, tiradas dali para a obra pública passar. Mas elas tinham que ser reassentadas dentro do próprio território. Elas não poderiam ser mandadas para a periferia da periferia. Era também uma garantia. Não sei se vocês já ouviram falar das ZEIs. ZEIs é Zonas Especial de Interesse Social, que é uma arma muito boa para o que eu dizia no início, quebrar essa tendência do mercado, dizer, todo terreno vale pelo seu maior e melhor uso. Claro, se for assim, uma favela que está num terreno muito bem localizado vai ter que sair dali, porque ali é para construir um hotel de 7 estrelas. Então você tem que quebrar isso. O mercado ali tem que receber essa intervenção. Não, aí, claro, o terreno aí é muito caro, está numa área muito boa, mas os favelados aí já estavam aí há 50 anos. Então isso eu sei. Se quiser desenvolver essa área, tem que construir habitação de interesse social. Pode até ganhar dinheiro com isso. Tem muita gente de São Paulo que faz isso. Ganha dinheiro construindo habitação de interesse social. Mas é um aprendizado. É uma contradição, um choque. Também, eu vou mostrar aí uma favela, hoje é a favela mais bem localizada de São Paulo, que virou uma urbanização interessantíssima, né? Que fica ali ao lado da Berrini, esquina com a Berrini. Meu endereço qual é? Era a favela do Sovaco Quente. Não, agora eu moro na esquina de
Avenida Água Espraiada com Berrini, é o melhor endereço de São Paulo. É uma coisa interessantíssima. E ali, então, eu faço o seguinte: eu delimito a cidade. Por exemplo, eu tenho ali quantos milhões de metros quadrados eu posso construir adicionalmente na Faria Lima, na área da Faria Lima, que é toda essa área aí, exceto as áreas brancas, né? Ali eu digo, eu posso construir, vamos supor, 1 milhão de metros quadrados a mais. Com a infraestrutura que eu já tenho e a que eu vou ter, dá para construir 1 milhão de metros quadrados adicionais. Vamos dizer, 500 para residências e 500 para negócios. Eu coloco isso no plano. E o que eu faço? Senhores empreendedores, os senhores querem mais metros quadrados adicionais de produção, de construção? Então, me comprem títulos que deem esses direitos. Eu emito também aqui, não é bem assim que ocorre na prática, mas para facilitar o cálculo. Eu emito 1 milhão de títulos chamados CEPACs. CEPACs é Certificado de Potencial Adicional de Construção. Então, eu emito 1 milhão de CEPACs que corresponderiam a esses 1 milhão de metros quadrados adicionais em torno de toda essa área, para que aqueles interessados em construir a mais comprem esses títulos e construam a mais o que querem construir, até o máximo de 4. Eu não posso passar de 4. E eu não posso passar também desse 1 milhão a mais. Se todos aqueles interessados em construir compraram os 1 milhão de metros quadrados adicionais, eu não posso construir 1 metro quadrado adicional. Eu posso construir o básico. Mas, além do básico, eu não posso mais, porque tudo já foi vendido. Então, alcançamos o máximo de densidade nessa área. Porque você tem que fazer uma combinação muito forte entre a densidade e o serviço. A densidade e a infraestrutura. Porque senão você cria uma cidade louca. E eu acho, inclusive, que deram muita área para Faria Lima. E ali é um congestionamento muito forte. Mas isso é outra história. Pode errar o cálculo. Eu acho que nós erramos o cálculo para baixo na Água Branca. Nós criamos lá uma operação urbana com 1 milhão e 200 mil metros quadrados adicionais. Agora, passados 20 anos, eles mudaram a lei e colocaram 1 milhão e 800 a mais. Quer dizer, dá mais 3 milhões de metros quadrados. Eu digo, será que nós erramos muito para baixo? Ou será que esse pessoal agora, a prefeitura atual, não está errando muito para cima? Porque é uma maravilha ganhar aquele 1 milhão e 800 mil metros quadrados transformado em CEPAC, vai dar 7 bi, se forem vendidos. Né? É uma tentação, né? Mas tudo bem, isso é uma outra história. Isso vai mais da dinâmica, digamos, mais da engenharia, das concepções, de como é que eu quero a cidade, qual é a densidade, quanto uma infraestrutura aguenta ou não aguenta. Eu sempre joguei na retranca nesses casos. Porque uma coisa que eu tenho verdadeiro assim, pavor é em fazer alguma coisa que contribua ao aumento do congestionamento. Estou começando a abandonar o meu carro. Estou começando. Mas confesso a vocês que me dá muita ânsia em saber se essa operação, não essa outra, Água Branca, esses 1 milhão e 800 a mais de 1 milhão e 200, não vai criar ali uma situação muito complicada para os moradores e para os negócios que já estão ali. Então eu estabeleço ali, vendo CEPACs, né? Aqui eu vou dar um exemplo de um apartamento padrão assim de luxo na Avenida Faria Lima, que foi construído pagando contrapartida. Veja o padrão desse apartamento. O apartamento da Faria Lima é um edifício que utilizou 13 mil metros quadrados adicionais de construção, pelos quais pagou 2,5 milhões de dólares, talvez um preço baixo, pela área adicional que ele pediu, isso já faz tempo. Preço de cada apartamento, 3 milhões de dólares. Comparativamente 3 milhões de dólares, digamos, um apartamento
de muito bom padrão. Muito bom padrão, né? Nesses apartamentos, uma vez eu levei duas pessoas que estavam nos visitando da América Central e têm discutido sobre essas questões para ver um desses aí. Não esse, mas um apartamento até que era mais caro. E aí, as pessoas começaram a mostrar um apartamento que só a varanda gourmet tinha 110 metros quadrados, com churrasqueira e tal. Aí nós começamos a colocar defeito, só para provocar, porque aquilo era uma síntese de tal maneira, a gente começou a colocar defeito no tamanho dos quartos. Então eu dizia para a mocinha, será que o Dr. Santos vai querer morar com a sua família num apartamento que tem esses quartos horríveis e diminutos? A corretora, não, peraí, que nós temos uma coisa melhor lá. A 50 metros tem um apartamento menor. Mas era um negócio assim, deslumbrante o apartamento. A gente começava a colocar defeitos só para ver a reação, né? Não, tem um outro melhor. Então você fica vendo. Ora, quem vive nesse conforto aí, nesse desperdício, porque nesses apartamentos, um deles tinha 600 metros quadrados. Eu imagino que eles têm até uma intranet para saber onde é que as pessoas do apartamento estão, né? Com GPS. O fulano estava naquele quarto lá, naquela área, naquele home theater, não sei o quê. E com todo o luxo. Esse apartamento aí tinha um local para os seguranças dos moradores, os guarda-costas, ficarem enquanto seus patrões estavam ainda se preparando para sair. Um carro blindado. É um padrão de vida que eu digo, claro, tudo bem, cada um vive o que quiser. Se tiver dinheiro, compra o que você quiser, mas tem que pagar pelo privilégio de viver numa cidade com todas as nossas carências, tem que pagar mais valia pelo que viveu. Agora, o CEPAX, o dinheiro dos CEPAX, que vieram dessas construções aí, não só de negócios, como também residenciais, foram utilizados na operação urbana. Agora eu vou me referir a uma operação urbana chamada Água Espraiada, para construir, por exemplo, essa ponte aí, essa ponte, famosa ponte estaiada, que é o pano de fundo da Rede Globo, se não me engano, né? Aqui, vocês quando ligam a Rede Globo, vem essa ponte estaiada aí, né? A Rede Globo fica aqui à direita, perdão, aqui, ó, ela está mais ou menos por aqui, ó, um pouquinho mais para cá. E aqui essa ponte, sabe quanto custou? Ela custou 100 milhões de dólares. E aquela poderia ter sido feita de outra maneira, muito mais barata, mas o fato é que ela está aí. Não vou entrar na questão de se roubaram mais ou menos. O Luxo agora está com dinheiro do Deutsche Bank sendo, não dele, mas do Deutsche Bank sendo devolvido por causa da Água Espraiada, que é a avenida que segue essa ponte aí. Mas fora isso, o problema é que se esse dinheiro foi mais ou menos, não foi dinheiro do contribuinte, foi dinheiro dos empresários que construíram e tiveram que pagar as mais-valias. É o único consolo que a gente pode ter para uma ponte superfaturada. É que eu, pelo menos, não contribuí para pagá-la com os impostos que eu pago. Foram os empresários. Claro, estavam interessados porque essa ponte e a avenida que ele seguiu valorizaram mais ainda a região. Agora, ponte sobre o Rio Pinheiros, né, 100 milhões de dólares, foram pagos com CEPAX, venda de CEPAX. Agora, veja como uma coisa interessante. Ao mesmo tempo que esses CEPAX estavam sendo vendidos, e uma observação importante, quando você lança os CEPAX para serem vendidos em bolsa, eles estão relacionados com as obras que vão ser construídas com o dinheiro arrecadado. Não é coisa solta, é coisa etiquetada. Então, o primeiro dinheiro que surgisse desses leilões de CEPAX eram para construir a ponte
e para construir 600 habitações de interesse social. Não, acho que no início eram menos, depois eles subiram por alguma razão. Na favela Jardim Edith, que fica ao lado. Então, enquanto essas duas coisas não tivessem terminadas, não se poderia fazer novos leilões na Água Espraiada. Então, a Jardim Edith, Água Espraiada, urbanização de favela. Depois a gente fala da Coliseu. Aqui, olha, essa é a Ponte Estaiada, vocês estão vendo aqui. Aqui é a Jardim Edith. É a favela que restou, e aqui tem uma coisa importante. Quando a Operação Urbana Água Espraiada foi lançada, a aprovação da avenida, e a avenida já tinha sido construída, não a ponte, mas um tramo da avenida que expulsou uma quantidade enorme de famílias de favelados. E aí as pessoas às vezes confundem a operação urbana como causadora da expulsão. Não. A expulsão se deu pela intenção do Maluf de abrir aquela área de qualquer maneira, ganhar o seu dinheiro na Água Espraiada, e depois é que a operação foi aprovada. Quando a operação foi aprovada, ao lado desse pedaço aí da avenida, só havia de importante a favela Jardim Edith, que é essa aqui, ó. As outras tinham sido já tiradas. E quando o prefeito Kassab, agora, 2000, acho que 2009 ou 10, ele inaugurou a Ponte Estaiada. Olha, a Ponte Estaiada foi sendo construída e essa favela tinha que ser urbanizada ao mesmo tempo. O dinheiro era para as duas coisas. Então, quando o prefeito Kassab inaugurou a ponte, isso aí é o que me contaram, porque eu estava fora do Brasil, não pude acompanhar bem isso, mas ele quis, para que as fotos aqui não saíssem imaculadas pela presença dessa favela, ele quis tirar esse pessoal daqui, colocar, sabe onde? Vou mostrar para vocês. Ó, acompanhe o meu laser aqui, ó. Ó, vai passar por aqui. Quase lá em Campinas. Sem brincadeira, foi lá no fim do mundo. Indenizando aí, dando 5 mil reais para cada um. Agora, como eram as ex, isso aqui eram as ex. E a operação urbana dizia, tem que urbanizar aí mesmo, com dinheiro do CEPAX. Então o prefeito estava sendo totalmente ao arrepio do que estava determinado pela própria lei. Aí o Ministério Público entrou no meio, os favelados lá têm uma organização forte e resistiram. Aqui ninguém sai, tem que construir. Papapá. Aí, para inaugurar a ponte, o Kassab acabou fazendo um acordo com o Ministério Público de construir as habitações de interesse social. Ó, tem dinheiro, tem lei, tem determinação, tem tudo. E, de repente, um prefeito diz, mas o pessoal vai ficar aí. Aqui, ó, aqui, meus amigos, está a Berrini. E aqui é a ponte. E aqui vai passar o metrô. Quer dizer, é um negócio fantástico. Mas isso quebra a lei do mercado. Porque aqui os terrenos ao lado valem $6 mil. $6 mil o metro quadrado. E o pessoal pá. Agora eu vou mostrar aqui na sequência, tentar mostrar na sequência. Aí, ó, ali, aqui está a ponte, aqui está a ponte, tá vendo? E aqui já as habitações construídas. Jardim Edith. A ponte custou 100 milhões e a urbanização aqui da favela custou 30 milhões. É um projeto muito interessante, porque é um projeto que tem um edifício de 20 andares. As pessoas dizem, vai colocar gente de favela num edifício que tem elevador? Como é que vai manter isso? É também uma pergunta que eu faço. Agora, parece que o modelo que eles usaram ali é o seguinte: a construtora que construiu se responsabiliza pelos próximos 5 anos
em manter a favela, manter a favela urbanizada. Porque, claro, se for deixar nas mãos de pessoas muito pobres, a primeira coisa que quebra e não é reposta é o elevador. A conta comum de luz não é paga, o elevador também não funciona porque falta luz. Então os problemas vão se acumulando. Eu não sei o que vai dar isso. Eu diria, eu sou contra essa história de vender para os favelados essas unidades. Na minha opinião, existem outros modelos melhores do que a venda. Muito bem, você vai continuar morando no mesmo lugar que você morou sempre, que você gosta. Porque aí você tem emprego, você tem... e aí tem um centro de saúde, nessa unidade tem uma creche, tem um jardim, tem uma escola de gastronomia aqui nesse edifício, para as pessoas treinarem ali mão de obra para os hotéis, restaurantes locais. Mas eu diria, aí o melhor modelo é o aluguel social. Muito bem, eu vou construir para você um apartamento que vale 300 mil reais. Mas você não vai poder vender esse apartamento. Eu estou te alugando. E por um preço, mas assim, altamente favorável para as suas finanças. Você fica aí enquanto você quiser. Seu filho também pode continuar morando aí, se você morrer e tal, mas não pode vender. Eu não sei muito bem como é que a prefeitura fez. Parece que ela vendeu com aquele contrato de 5 anos, entre os quais você não pode passar para adiante, mas você tem contrato de gaveta, tem uma série de mecanismos. E eu confesso a vocês que eu não sei como é que isso está funcionando. Mas, em princípio, eu acho melhor o aluguel social. Ou se vender, muito bem, eu te permito revender. Mas se quiser revender, revende. Tem que revender para mim, governo. Pelo mesmo preço que você pagou, mais a correção monetária. Agora, vender é uma tentação. Um apartamento desse aí, 50 metros quadrados, na Berrine, vale uns, sei lá quantos. Se não for 300, acho que é mais até, 300 mil. Claro, o apartamento não é o teu acabamento, não tem garagem subterrânea, não tem uma série de facilidades, mas isso eu coloco apenas como um elemento para vocês. Aqui é a outra favela encrencada, que é Jardim Edite. Jardim Edite está aqui, ó, no meio dos edifícios mais elegantes de São Paulo. Está aqui o E-Tower, aqui é o E-Tower, aqui é o Millennium, aqui era ex-Daslu, e aqui a favela, favelinha pequena. Favela Coliseu Funchal, ela está em área de ZEIS também. Tem dinheiro, a operação urbana, o Faria Lima, sobrou dinheiro. Aquele menu de obras, todos foram realizados e ainda sobrou cerca de 500 milhões de reais. O prefeito Kassab passou isso para o prefeito Haddad. É a primeira vez na vida que eu vejo um prefeito deixando tanto dinheiro para o outro. Porque entrou tanto dinheiro na Faria Lima e na Água Espraiada que ele não teve tempo, não teve, sei lá, estrutura para realizar as obras. Ele deixou em caixa mais de 3 bilhões de reais das operações urbanas, das várias outras, para o prefeito Haddad. Isso, claro, é algo assim. Outorga onerosa, agora vou falar um pouquinho da outorga onerosa. A favela Jardim Edite ainda não foi solucionada. Eu não sei porquê. Eu desconfio que os funcionários da própria prefeitura fazem uma espécie de corpo mole, deixando que a coisa se resolva por outros caminhos, que não o caminho que se ocorreu lá no Jardim Edite. As pessoas se cansam de esperar que aquela favela, de repente, ela cai. Eu outro dia visitei, uns 3 meses atrás visitei, eu me tornei conhecido dele. Né? Eu tornei conhecido porque eu comecei a fazer um trabalho sobre a Faria Lima, aí fui lá na favela, com essa cara de bolacha que eu tenho, entrei lá,
Acho que eles desconfiaram que era um fiscal de algum lugar. Primeiro não falaram nada, depois eu tinha uma moça que trabalhava comigo, era uma pessoa muito assim, comunicativa e tal, acabou ganhando a confiança do pessoal. Eles me deixaram entrar até nas casas deles, filmei, tirei fotos, se vocês quiserem, depois eu posso passar para vocês. Mas da última vez que eu fui, eles disseram, isso aqui está caindo aos pedaços. Eu vi, tinha cupim lá, negócio de madeira, de repente tomou um incêndio, os vizinhos são meio hostis, eles não estão gostando muito daquela favela ali, e a favela tem dinheiro para ser urbanizada e até agora não foi. Eu acho que há um corpo mole aí do próprio governo anterior. Esse governo não sei, eu perguntei para o secretário do governo anterior, ele disse, não, tem que fazer a desapropriação do terreno, isso leva tempo. Quer dizer, estão amarrados e está sobrando dinheiro. Agora, o coeficiente da outorga onerosa é algo interessante, porque em São Paulo, 91, será que vai ver o tempo, hein? Eu estou muito avançado no tempo, né? Meia hora. Tá. Bom, o problema é saber se vocês aguentam, né? Se vocês aguentarem, a gente vai. Então, no caso do outorga onerosa, era um pouco diferente das operações urbanas, porque em 91 em São Paulo, o que houve? Houve uma tentativa do governo, do qual eu pertenci, da Luiza Erundina, de fazer o seguinte: toda a área de São Paulo passaria a ter um coeficiente único e igual a 1. Então, esse passo era um passo realmente muito importante, porque não é que eu desse mais direitos de construir a quem tinha menos. Quem tem menos, 2, por exemplo, 1, eu dou 3 ou 4. Então eu dou mais direitos para a pessoa. Isso é um tipo de jogo. Agora, outro tipo de jogo é o seguinte: você tem um terreno, o potencial construtivo é 3. Aí eu reduzo para 1. Eu tiro direitos de construir. E se você quiser voltar aos 3, tem que pagar. Esse é um jogo de cachorro grande. Esse é um jogo que não reconhece direitos adquiridos ou expectativas de direito. Eu tinha o direito de acordo com a legislação urbana anterior, mas novas considerações do desenvolvimento urbano levam ao seguinte: agora esse direito já não é mais possível de ser exercido. Então eu reduzo. É interesse da sociedade que esse direito seja reduzido para dar à cidade uma melhor conformação urbana e a obtenção de recursos para o seu próprio desenvolvimento. Essa é uma luta complicada, porque uma coisa é você dar mais direitos e cobrar por eles, coisa que o proprietário não tinha. Outra coisa é tirar aquilo que ele já tinha e reduzir a sua capacidade de construir. Em 91, isso fracassou. Nossa Câmara de Vereadores não aceitou essa proposta. Agora, em 2002, sim. Em 2002, aquilo que a gente queria em 1991, foi realizado, mas a médias. Não? Nós queríamos, em 91, reduzir todo o coeficiente único, por todo lugar, e 1. Agora, em 2002, se estabeleceu o seguinte: esse coeficiente vai ser reduzido, mas em algumas áreas ele estará como básico 1, em outras áreas 2. Então foi um pouco diferente, mas se conseguiu isso. Se você quiser ir mais além, tem que pagar. O princípio do não reconhecimento de direitos adquiridos é que me parece importante como uma forma de intervenção no mercado. É como se, por exemplo, eu tinha o hábito de fumar.
De repente eu já não conseguia mais fumar em lugar nenhum. Mas isso é meu direito. Você tinha no passado, mas o interesse social mostra que o seu fumar a qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer ponto, era prejudicial ao interesse social. Então eu retiro esse direito. Isso sempre é seu. Não é? Ou mesmo, eu tinha direito a colocar meu carro todos os dias que eu quisesse, a qualquer hora. Agora tem uma lei que diz que não. Você só pode colocar os seus carros em determinadas datas. Porque é interesse público que o tráfego não seja assim tão emperrado. E mesmo no plano mais pessoal, que a gente acha que a gente é proprietário daquilo que a gente é, uma jurista brasileira, Sônia Rabelo, que ela tem um exemplo muito interessante. A gente acha que a gente é proprietário do corpo, né? Do nosso corpo. Você acha que você é proprietário do seu corpo? Não. Em que sentido você não é? Ela diz que não é proprietária. Em que sentido? Interferências externas, quando Deus não quer, é dele. Não, eu sei, mas você pode fazer o que você quiser com o seu corpo? Posso. Não pode, não se olha. Desde não atrapalhe direito de outro. Não, mas não, mesmo no. Quer dizer, se você tiver direitos de outros, você já está colocando uma limitação ao seu direito. Mas no caso do corpo da gente, tem uma lei que me impede de fazer aquilo que eu acho que é meu, a minha mão, aqui eu posso fazer o que eu quiser com ela. Ou os meus olhos. Não posso. Por exemplo, eu tenho 2 rins. Eu acho que tenho. 2 rins. Agora, se eu quiser vender um deles, que é meu, eu posso vender, posso dispor. Não posso, por quê? Tem uma lei que me diz que eu não posso vender. É interesse público que eu não venda. Então tem uma lei que me proíbe. Claro, os meus bens ninguém queria comprar, ninguém iria comprar. Mas, vejam, até nisso, o nome da lei, certo que o nome é seu, você pode fazer o que você quiser com o seu nome? Não pode. Tem uma legislação que te impede. Por quê? A legislação contempla direitos alheios. Então, no caso, é a mesma coisa. O coeficiente básico e o coeficiente máximo que se estabeleceu é algo que eu reputo como um dos passos mais avançados no sentido de você interferir no mercado de terras. Porque você diz, olha, você tinha o direito anterior de construir dessa maneira, agora não pode mais. Antes eu podia, era senhor absoluto da minha área, do meu terreno, eu podia fazer qualquer coisa que eu quisesse com ele. Agora eu não posso mais. Tenho que pagar. Eu tenho que remunerar a sociedade pelaquela capacidade que eu tinha, mas agora eu quero recuperar, e os impactos que eu tenho na infraestrutura, os impactos que eu tenho no desenvolvimento urbano em geral. Ih, fiz outra vez aquela piscina. Pode deixar. Hein? Eu cliquei em cima em vez de clicar do lado. Obrigado. Agora, então, voltamos àquele mapa de São Paulo. As operações urbanas que estão funcionando são essas aqui, ó. Essa aqui não tem tantos interesses empresários e tal. Agora, tem essa aqui, Água Branca, que está em grande dinamismo agora. O centro, a Faria Lima, já terminou de vender todos os CEPACs, sobrou dinheiro. Aqui, a Águas Praiadas está quase terminando de vender todo o seu potencial construtivo adicional. E as outras operações estão esperando a aprovação. Água Branca agora se estabeleceu também CEPACs. E São Paulo, a receita por outorga onerosa, aquela área cinza, começa baixa, porque os empreendedores já tinham feito suas licenças antes da lei da outorga ser aprovada em 2004, mas em 2011 se arrecadou 150 milhões de dólares só na aquela área cinza. Vamos ver se eu tenho o cômputo final. A venda de CEPACs, nas duas operações, na Águas Praiadas e Faria Lima, produziu entre 2005 e 2012 4 bilhões de dólares.
Isso foi destinado à construção de avenidas, pontes, túneis, drenagem, estações de interesse social. E, antes de dizer obrigado, eu queria dizer o seguinte: esse dinheiro, eu não incluí isso nessa apresentação, eu tenho várias apresentações em inglês e em espanhol, mas eu esqueci de colocar aqui. E esse dinheiro das operações, o dinheiro dos CEPACs, enquanto eles não são usados, eles podem ser aplicados no mercado financeiro. Eu não vai deixar parado lá no cofre, lá na conta da prefeitura, na conta específica da prefeitura. Esse dinheiro rendeu de juros, entre 2005 e 2007, rendeu 300 milhões de dólares, mas só de juros. Quer dizer, uma prefeitura que está acostumada sempre a pagar juros pela sua dívida, nesse caso ela arrecadou do dinheiro que está lá em caixa esperando os projetos, esperando a autorização para serem usados, as ordens de serviço, provocou uma entrada de 300 milhões de dólares para a conta das operações urbanas. E além disso, os CEPACs, eu reputo os CEPACs como o método mais interessante e engenhoso de juntar as duas coisas, mercado e intervenção estatal. Por quê? A intervenção estatal é que dá lugar ao aparecimento da possibilidade de venda de CEPACs, operação urbana, leilões, etc. Vinculação, dinheiro a obras e tal. Intervenção estatal. E do outro lado, a melhor forma de você dar ao mercado a sua eficiência, que é através de um leilão. Disputa entre empreendedores sobre a compra de um direito que lhes vai permitir fazer uma série de coisas dentro de limites. Agora, essa disputa é absolutamente livre, mercado, não há nenhuma intervenção estatal aí. Eu vou à Bolsa de Valores como eu vou a comprar qualquer título financeiro, e aí eu pego as regras de mercado. O preço final de compra do leilão é o preço determinado pelos agentes privados. Não há aí uma gota de intervenção estatal. Então o CEPAC combina esses dois elementos que sempre andavam separados numa coisa só, de grande eficácia em capturar as mais-valias. E os CEPACs também podem ser utilizados para pagar empreiteiros. Ou seja, um empreiteiro, aquele que construiu a ponte, se ele quiser obter a sua remuneração em CEPACs, o governo oferece para ele, se ele concordar, o governo não precisa tirar dinheiro do caixa, nem dessa conta do CEPAC, paga direto em CEPACs. Não precisa nem vender o CEPAC. Então, o CEPAC se transformou numa moeda, num dinheiro que pode ser utilizado também para esses fins de financiar o pagamento da infraestrutura de forma direta. Não é preciso vender, pegar o dinheiro e pagar o empreiteiro. Não, você paga diretamente. Obrigado. Agora, isso, se vocês quiserem, eu estou aqui disposto a comentar ou responder as perguntas que vocês desejarem. Sim, diga. Nesse montante, primeiro obrigado e parabéns aí pelo conhecimento. Esse montante todo arrecadado, qual foi a percentagem, se existiu alguma percentagem aplicada aí na questão de saneamento básico, água, esgoto, lixo, principalmente até na questão da água fora desse limite, né, dos mananciais e coisa e tal, se existe essa possibilidade, e também questão de área verde, arborização, mas não, na operação urbana você tem que colocar as obras correspondentes à responsabilidade da prefeitura, não é do Estado, é prefeitura. E aí sim, há um menu de obras que contempla, por exemplo, drenagem. Na Água Espraiada construiu-se ali um enorme piscinão, obra de drenagem. E também estava previsto um parque linear
na continuidade, ou chegando ao Espraiada, lá na na Marginal, na Imigrantes. Mas o túnel ia ser tão caro, quer dizer, grande parte do dinheiro arrecadado iria ser consumido nesse túnel, que eu acho que o prefeito Haddad teve por bem reduzir, eliminar essa obra, seria uma obra que sugaria todos os recursos. Mas em cima estava pretendendo fazer um imenso parque linear para as pessoas. Tudo bem, isso está mais ou menos encrencado. Agora, eles destinaram dinheiro da Operação Água Espraiada para uma obra muito importante que é o metrô. Embora o metrô seja do Estado. Então, cerca de 200 ou 300 milhões de reais estão sendo carreados para a construção daquele metrô. Não é o metrô subterrâneo, é o metrô é o monotrilho. Então, eu acho interessante. É só consultar o menu de obras que pega tudo que é ponto fraco de uma região. E, em alguns desses casos, são parques e tal, você tem que construir. Na favela Água Espraiada, ainda tem 40 mil pessoas para serem removidas. Ou então urbanizadas. São quase 10 mil habitações de interesse social. Claro, é a operação urbana mais rentável de todas. Ainda não terminou de arrecadação total. Mas sim, no menu de obras tem muitas dessas que você mencionou. Água é porque é a Sabesp, então eu não sei, tem que fazer um acordo com o Estado, que é quem controla a Sabesp. Né? Aqui em casa da Faria Lima, dos 2,5 milhões e as 3 municipais, eu fiz uma conta base da em torno de 192. Um metro quadrado. Exatamente. Muito baixo, porque isso foi feito antes do CEPAX. Isso foi feito em 1997, por aí. Logo depois que a operação foi lançada. Então, nesse momento, quando você fazia avaliação, terreno, benefício, tal, aí você tinha um valor que correspondia apenas à metade. Se lembra dos 50%? Foi naquela época em que ainda esses instrumentos não existiam. Eu só dei como exemplo pelo padrão do apartamento. Mas eu reconheço que os primeiros negócios foram feitos a um preço muito baixo. Especialmente à luz de hoje. Quando o processo imobiliário sofreu uma expansão muito específica. Eu calculei que se todas as recuperações de mais-valias tivessem sido feitas por CEPAX desde o início, a arrecadação teria sido 3 vezes maior. É porque aquela coisa, né? Faça sabedoria ex post. Você começa com um negócio que você nem sabe se vai dar certo, se os empresários vão querer. E aí é uma coisa de tatear o terreno, vão por aqui, vão por lá. Primeiro a gente pede 50%. Nas operações urbanas que foram posteriores, antes do CEPAX, já estava se pedindo 60%, porque o pessoal sabia que eles pagavam. Porque havia um grande medo que os empresários não entrassem nessa jogada. Claro, a gente vinha de uma situação que não era muito comum o poder público se associar com o poder privado. Agora isso está muito mais, digamos, mastigado e legitimado. Mas naquela época não. Falar com o empresário, conversar com o empresário é se contaminar. Aí já vinha a corrupção. Claro, a corrupção pode estar presente em toda parte, mas se você, com medo de se contaminar, não propuser instrumentos novos, e o CEPAC acabou sendo um instrumento muito novo. E o CEPAC também levou 6 anos para ser regulamentado. Porque quando ele foi lançado em 95, se pensava que ele ia aumentar o endividamento do município, que já tinha alcançado seu teto. Aí houve uma demanda, até que acho que o STF criou lá uma norma dizendo que não. E em 2001, o Estatuto da Cidade reconheceu que o CEPAC é um instrumento que
pode ser utilizado independentemente do grau de endividamento, não tem nada a ver. É patrimônio que eu criei, direitos adicionais de construir que eu vendo. Então, veja, se a gente olhar para trás e ver o que a gente fez no início, a gente pode dizer, opa, a gente podia ter feito muito melhor. Eu também acho. Mas aí é cair naquela história, né? Agora é fácil saber que o pessoal ia pagar. Mas se a gente começasse logo de cara com essas formas mais avançadas, de repente o empresariado se assustaria. Como as pessoas se assustaram com essa história de cobrar, digamos, reduzir direitos e cobrar se você quisesse recuperá-los. Mas hoje ninguém mais fala nisso e pouco se falou quando a lei foi aprovada, porque já todo mundo acostumado a saber que pagamento ou não, o pessoal tira muito dinheiro desse processo se você der a eles mais capacidade de construir do que eles têm. Esse é o cavalinho de batalha. Depois eles ajustam o projeto. O projeto o valor do terreno, tudo do terreno é residual, né? Você vê por quanto você pode vender, vê o lucro que você tem, vê o teu custo de construção, imposto você tem que pagar e o resto é terreno que você tem que comprar. Aquele preço eu pago. Agora, se o preço do terreno com o CEPAC sobe um pouquinho, se ajusta lá em cima. Tem várias formas de ajustar. Né? Sim, diga. A gente viu que para cada operação urbana consorciada, existe um cálculo, o senhor comentou assim, nesse eu acho que nós calculamos um pouco a menos, nesse um pouco a mais. Como que a gente chega nesse cálculo do CEPAC? Do CEPAC, o potencial construtivo adicional que eu posso conceder numa área depende dos estudos que os especialistas em cada área fazem, estudos que muitas vezes já estão feitos. Basta colocar esse pessoal em contato um com o outro, discutir numa mesa, fazer um grupo e combinar. Por exemplo, um edifício de 50 andares, que ele vai exigir de infraestrutura? A água é suficiente? Digamos, o diâmetro dos canos que servem essa região será suficiente ou eu preciso trocá-los? A rede de esgoto vai suportar? A energia elétrica que vai chegar lá vai ter que ter transformadores. Quem vai pagar isso? Então, qual é a capacidade? Tudo isso eu acho que há uma expertise já dos técnicos que muitas vezes fica dormindo. É só chamá-los para uma reunião multidisciplinar que essas coisas aparecem na discussão. Tem gente que, a minha experiência em São Paulo, eu trabalhei lá durante todos os anos do governo da Luiza Erundina em várias áreas. E a minha experiência é que há um conhecimento inaproveitado gigantesco. Basta que você estimule as pessoas certas a fazer uma colaboração. Aí você tem uma ideia de quanto aquela infraestrutura que você tem suporta. Depois você calcula quanto de infraestrutura você vai instalar adicional e diz, essa infraestrutura existente e adicional, com ela eu posso construir mais 1 milhão de metros quadrados. E aí é só transformar isso em CEPACs. O cálculo mais importante é verificar quanto isso aguenta. Na época em que nós estávamos examinando, eu coordenei a operação Água Branca. Naquela época nós dizíamos, olha, esta área era muito vazia, baixíssima densidade, e nós dizíamos, aqui ninguém vai querer morar aqui. A maior parte é para empresários, para pôr aí os seus edifícios, empresas, escritórios, etc. Então nós fizemos o seguinte, o máximo é 1,2 milhão. Veja como a gente pensa que uma região vai se desenvolver de um jeito, depois ela se desenvolve de outro. 1,2 milhão. Quanto para a residência? 300 mil e 900 mil para escritório. Muito bem, com o passar do tempo, aquela área foi se transformando numa área desejável para morar. E de repente haviam mais projetos
propostos do que os metros quadrados dedicados a ela. Então como é que você faz? Já existiam mais de 500 mil metros quadrados adicionais sendo propostos, sendo que para residência só tinha uns 300. Aí, nessa nova legislação, contempla mais para residência.